Olá, queridos, a paz do Senhor, sou o pastor Adalto Araújo e este é o canal Aprofundando nas Escrituras, um canal que é totalmente bíblico e teológico. Tem trazido aqui novidades na literatura cristã e sempre estamos trazendo aqui também algumas reflexões bíblicas. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante que é sobre as duas ressurreições. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu quero pedir a você que está nos assistindo que deixe aí o teu like, assim você vai estar nos ajudando, o nosso canal. Inscreva-se no nosso canal e também ative o sininho para que você possa receber aí as notificações. Um assunto importante da escatologia bíblica que a gente precisamos abordar é as duas ressurreições. É muito importante, não tem como tirar esse assunto da escatologia bíblica, né? Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro e de forma incorruptíveis. Em seguida, os salvos vivos, eles serão transformados, ou eles terão os corpos transformados. E juntos, eles subirão ao encontro do Senhor nos ares. Nós encontramos base para isto na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17. Também a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 51 e 52. Apenas os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão antes do arrebatamento. Só os que morreram em Cristo. Então, os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão antes do arrebatamento. Os que não morreram em Cristo, eles farão parte de uma segunda ressurreição que se dará antes do juízo final. Então, os pós-milenaristas, eles afirmam que essa expressão bíblica, primeira ressurreição, que se encontra lá em Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6, eles dizem que essa expressão é simbólica e alude a uma ressurreição espiritual. Segundo esse pensamento desses teólogos, Jesus teria previsto uma única ressurreição do corpo para justos e injustos, ou seja, só aconteceria uma única ressurreição tanto para os justos como para os injustos. Em um só período, eles ressuscitariam. De fato, o novo nascimento, ele é comparado a uma ressurreição, né? Os salvos morrem para o pecado e ressurgem para uma nova vida, de acordo com Romanos capítulo 6, versículo 8 ao 12. Só que, no entanto, além da ressurreição simbólica e espiritual, ocorrerão duas outras ressurreições reais, que é a da vida e a ressurreição da condenação. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, está escrito: porque convém que isto, quando ele fala isto aqui, que é Paulo que está falando aqui, ele está se referindo ao corpo, né? Porque convém que isto, corpo, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto, corpo, que é mortal, se revista da imortalidade. Então, ao dizer essas palavras, Paulo, que já havia ressuscitado espiritualmente com Cristo, né? Ele já havia ressuscitado espiritualmente, enfatizou aqui a esperança que tinha outra, ou que tinha em outra ressurreição, que chamou de redenção do nosso corpo. A primeira ressurreição é a da vida. E essa ressurreição da vida, ela contempla, né, que é a primeira ressurreição, que é a ressurreição chamada da vida, ela contempla o quê? Ela contempla primeiro Cristo, que é as primícias dos que dormem, né? Isso está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 e versículo 23, a parte A.
Segundo, ela contempla os santos que saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Cristo, que está lá em Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53. E o significado deste evento é o prenúncio profético de que a morte e a ressurreição de Cristo garantem a nossa ressurreição gloriosa na sua vinda. A ressurreição de Cristo foi a derrota da morte. Então, a primeira ressurreição, que é a da vida, ela contempla, terceiro, os que são de Cristo no momento do arrebatamento, 1 Coríntios capítulo 15, verso 23, parte B, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. A primeira ressurreição, que é a da vida, em quarto lugar, ela contempla as duas testemunhas durante a grande tribulação, lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 11. Em quinto lugar, ela contempla, a primeira ressurreição, que é a da vida, contempla os mártires da grande tribulação, que ressuscitarão antes do milênio, Apocalipse capítulo 20, verso 4 ao 6. E esse texto diz: esta é a primeira ressurreição, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Observe que primeira ressurreição e não única. Então não é só uma ressurreição para justos e injustos. Então observe que fala primeira ressurreição e não única ressurreição. Agora, a expressão ressurreição dentre os mortos, contida lá em Lucas capítulo 20, versículo 35, e Filipenses capítulo 3 e 11, denota que no arrebatamento da igreja, os salvos em Cristo ressuscitarão dentre todos os mortos. Ou seja, os justos, eles farão parte da primeira ressurreição, reservada tão somente a eles, enquanto os ímpios não reviverão. Então, quando a trombeta tocar, só vai ressurgir dentre os mortos os que morreram em Cristo. Não é? Os que morreram em Cristo, diz Paulo aos Tessalonicenses, ressuscitarão primeiro. Não é que eles vão subir primeiro, eles vão ressuscitar primeiro, e juntamente conosco que estamos vivos, seremos transformados e subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Agora, a segunda ressurreição, segundo a palavra de Deus, a ressurreição dos salvos, ou a ressurreição de salvos e perdidos, ocorrerão em ocasiões bem diferentes. Embora elas sejam mencionadas juntamente em algumas passagens, né? As duas ressurreições é mencionada em algumas passagens juntamente, mas elas acontecerão ou ocorrerão em ocasiões bem diferentes, embora elas estejam mencionadas juntas. Vamos observar aqui a Bíblia, em Daniel capítulo 12, versículo de número 2, o texto diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Observe que as duas ressurreições estão juntas, mas elas ocorrerão separadamente. Então, Daniel está falando aqui das duas ressurreições. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Vamos ler outra referência que mostra as duas ressurreições juntas, mas elas acontecem separadas, lá em João capítulo 5, versículos 28 e 29. Aqui é Jesus falando, quando ele diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, uns ressuscitarão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Estão escritas juntas, mas elas acontecem em ocasiões bem diferentes. Tá bom? Então o texto de Apocalipse 20, versículo 4 ao 6, é suficientemente claro acerca dessas duas ressurreições separadas por um espaço de mais ou menos 1000 anos. Olha o que Apocalipse diz: e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem,
e não receberam o sinal na testa nem na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ao 6. Observe, portanto, a segunda ressurreição é a da condenação. E ela ocorrerá depois do milênio e antes do juízo final. Os mortos que não reviveram até que os 1000 anos se acabaram, de Apocalipse 20, versículo 5, ressuscitarão para o julgamento do trono branco, ou o julgamento do juízo final. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 13. Então, ficou bem explicado, ficou bem claro que haverá duas ressurreições, né? E elas acontecerão separadamente, tá bom? Se você gostou desse vídeo aí, gostou do conteúdo, deixa aí o teu like, inscreva-se no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações. Compartilha esse vídeo com os teus amigos e deixa aí o seu comentário, o que você achou desse assunto, tratando aí das duas ressurreições. Deus abençoe, fica na paz, um abraço.